Sejam bem-vindos a mais um tutorial do Alimento Diário. Nessa semana nós vamos falar sobre a verdade do Evangelho. É o tema da mensagem número 3. Nós estamos nesse livro aqui, Colossenses, o Mistério de Deus Cristo, é a série do Alimento Diário. E o tema central também desse primeiro volume, por coincidência, é o mesmo título da mensagem de hoje, ou seja, a verdade do Evangelho. Bom, irmãos, antes da gente começar na mensagem propriamente dita, eu gostaria de abordar um pouco o objetivo principal do nosso tutorial. O nosso tutorial ele foi criado com o objetivo, primeiro, de servir como guia para os irmãos com relação à questão daqueles que querem desenvolver o encargo com a palavra. Então esse é o primeiro ponto, servir de guia para aqueles que querem desenvolver o ministério da palavra. E segundo, ajudar os irmãos a extrair vida e o encargo principal de cada mensagem. Eu gostaria de encorajar você a não ficar totalmente dependente do tutorial, mas você procurar desenvolver o seu ministério como ministro da palavra, você mesmo cavar a palavra, ir diante do Senhor, orar, para que Deus possa te ajudar a você desenvolver esse ministério e não ficar totalmente dependente do tutorial do Alimento Diário. Eu quero aproveitar para dar algumas dicas daquilo que eu geralmente pratico quando vou liberar uma mensagem lá na nossa igreja. Então, primeiro ponto, claro, que você não deve começar nada sem oração. Então, a primeira dica que eu quero dar para você é você ir diante do Senhor, porque você está com a responsabilidade naquele dia de liberar aquela mensagem naquela semana para a igreja. Então, você deve ir diante do Senhor e orar ao Senhor para que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te dê as palavras, os pontos, que você possa desenvolver e possa alimentar os irmãos com a palavra. Então, o primeiro ponto, oração. Segundo ponto, você deve pegar o seu alimento diário e você vê aqui na página 9, por exemplo, nós temos o sumário. Aqui tem o sumário das mensagens com seus respectivos títulos. E, por exemplo, na mensagem dessa semana que nós vamos tratar, é a mensagem número 3, então está aqui. Então o que é que eu faço? Eu vou aqui na mensagem número 3 e vejo primeiramente o título da mensagem da semana. No caso aqui é a verdade do Evangelho. Então eu leio o título e o título já me dá uma visão do que vai ser tratado naquela semana. E em seguida, logo ao lado, tem aqui os versículos da semana. Então eu pego aqui no caso... nessa mensagem 3 é Colossenses capítulo 1, versículos do 4 ao 6. Então eu pego esses versículos, eu oro esses versículos, eu leio esses versículos, e aí esses versículos são o que vão me dar a base para a mensagem da semana. Em seguida, eu leio também os títulos de cada dia da semana, para que você tenha uma ideia do que vai ser abordado durante aquela semana. Então você lê o título e aí sim você abre seu alimento diário na página da semana, no caso aqui a página 42, a segunda-feira, e você começa a partir daí a sua leitura. Então como é que eu leio? Primeiro eu faço uma leitura completa desde a segunda-feira até o domingo. Essa leitura, quando eu faço, eu não marco nada, apenas eu leio completo. Depois que eu leio de maneira completa, eu vou fazer uma segunda leitura. Nessa minha segunda leitura, eu vou marcando algumas palavras, sublinhando aqui palavras e também algumas frases que me chamaram a atenção. Então eu marco na segunda-feira, marco na terça-feira e assim por diante. Então, como você vê aqui, estão marcados aqui. Na segunda-feira eu marquei algumas frases, algumas palavras. Na terça-feira a mesma coisa. E aí depois que eu faço que sublinho essas palavras e essas
frases que me tocaram. Então aí eu parto para fazer minhas anotações. Então eu começo a anotar os pontos, né, que eu considero que são importantes, para que eu possa depois arrumar esses pontos e, colocando em forma de sinopse eu possa ler a sinopse, desfrutar da sinopse, ruminar a sinopse, até que isso vai me dando mais segurança e quando eu me sinto seguro para liberar a mensagem, então, geralmente no sábado, no domingo, ali eu estou pronto para liberar o encargo. É muito importante que você se sinta seguro para falar na igreja, porque ali vão muitos irmãos com o sentimento de serem supridos com a palavra de Deus, de serem alimentados, e nós temos essa grande responsabilidade como ministros de Deus de alimentar a igreja. Bom, agora que nós já explicamos como é que, já demos as dicas de como é que você pode fazer com relação a como você liberar uma boa mensagem, aí sim você escuta o tutorial, assiste o tutorial e você soma aquilo que você ganhou com aquilo que foi falado no tutorial e aí você vai conseguir com certeza liberar uma boa mensagem. Bom, agora entrando na mensagem da semana, cujo tema é a verdade do Evangelho, na segunda-feira, um ponto que me chamou muita atenção aqui foi a aplicação prática do andar em amor. O que isso significa andar em amor? A vida da igreja deve ser uma vida cheia de amor. E esse amor, ele é expresso quando nós obedecemos aquilo que o Senhor tem mostrado em sua palavra. Então, logo no comecinho diz assim: o viver da igreja deve ser cheio da expressão do amor de Deus. Andar em amor não é doutrina, mas é a expressão de um viver de cuidar dos irmãos e se interessar pelas pessoas. Ou seja, pregamos o Evangelho e apacentamos as pessoas porque as amamos. Isso é andar em amor. Então, andar em amor é algo bastante prático. É pregar o Evangelho, é cuidar das pessoas, é alimentar as pessoas com a palavra de Deus. Isso é uma coisa muito prática. Por isso que o título desse dia é uma aplicação prática de andar em amor. Na terça-feira, o tema é o maior de todos os milagres. Aqui fala da verdade do Evangelho, de que é a obra que Deus fez para alcançar a mim e a você. Ou seja, Deus, ele habitava em luz inacessível, mas por causa de nós, por causa do homem, ele se fez um homem também, veio até nós e deu a sua vida por nós, morreu para cumprir a redenção e pagar o preço pelos nossos pecados. Então a intenção de Deus em criar o homem é para que o homem pudesse receber a ele mesmo como vida, receber Deus como vida. Na página 46, no terceiro parágrafo, diz assim: até atingirmos o status de homens cheios da natureza divina, devemos permitir que a vida divina cresça em nós e nos controle. Ou seja, devemos viver segundo a direção do Espírito que habita em nós e deixar Deus nos guiar totalmente. Isso é o que está escrito em Romanos capítulo 8, aqui no versículo 14. Quero ler para vocês. Romanos capítulo 8, versículo 14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esses que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos maduros de Deus. Essa é a intenção de Deus. Deus, ele se tornou um homem para que o homem se tornasse como ele é em vida e natureza, e através dessa vida de Deus que está em nós, nós precisamos deixar que essa vida cresça a ponto de sermos guiados pelo Espírito de Deus, ou seja, sermos filhos maduros. Na quinta-feira,
fala de sermos fortalecidos mediante o Espírito para que Cristo habite em nós até sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Aqui tem um ponto que diz o seguinte: quando falamos que a vida divina precisa crescer em nós, estamos enfatizando a importância do crescimento espiritual e do desenvolvimento da salvação. Filipenses capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais, agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então o apóstolo Paulo, ele nos encoraja a nós desenvolvermos a nossa salvação. Isso significa não ficarmos satisfeitos apenas com a salvação inicial que nós recebemos de Deus. Deus deseja que essa salvação seja desenvolvida e nós precisamos dar lugar ao Senhor no nosso viver para que Ele possa crescer em nós e assim nós sermos guiados pelo Espírito de Deus. Continuando aqui na página 49, diz assim: quanto mais somos fortalecidos interiormente pelo Espírito de Deus, mais Cristo habitará em nós, fazendo sua morada em nós e controlando o nosso viver e nossa alma. Quanto mais sua vontade prevalece sobre a nossa, mais nos tornamos a expressão de Deus. Esse é o desejo de Deus, é que nós sejamos a sua expressão. Na sexta-feira, o título é Quem tem Cristo tem a vida. A verdade do Evangelho consiste nisso. Quando cremos em o nome de Jesus, recebemos o Senhor e fomos feitos filhos de Deus. Em João capítulo 1, no versículo 12 e 13, fala exatamente sobre isso. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, esses versículos aqui falam de como nós podemos receber Cristo no nosso viver. Aqui diz: mas a todos quantos o receberam. Todos que receberam o Senhor se tornaram seus filhos, ou seja, se tornaram filhos de Deus. Quem? Aqueles que creem no seu nome. Então, quando nós invocamos o nome do Senhor, crendo nele como nosso Salvador, nós recebemos ele para dentro do nosso espírito. E a partir daí nos tornamos filhos de Deus. E esse nascimento não se deu pela vontade da carne, não se deu pela vontade, pela questão do sangue, nem pela vontade do homem, mas se deu de Deus. Nós nascemos de Deus, portanto, nos tornamos filhos de Deus. Portanto, se somos filhos de Deus, nós nos tornamos como Deus é, em vida e em natureza. Salmo 82, versículo 6, fala exatamente isso. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Ou seja, todos aqueles que são filhos de Deus, aqui a Bíblia chama de deuses, com letra minúscula. Isso não significa que você se tornou um Deus, mas significa que você ganhou a vida e a natureza de Deus. Assim como uma pessoa, quando nasce seus pais, ela ganha a vida e a natureza dos pais. Assim, da mesma forma, quando nós cremos em Deus e recebemos Deus para dentro de nós, nós somos regenerados e ganhamos uma nova vida. Essa nova vida é a vida de Deus, com sua vida e a sua natureza. O sábado mostra o caminho para tornar-se cheio da vida e da natureza de Deus. Em 2 Pedro capítulo 1, fala do dispensar de Deus, ou do Deus triuno, como o Pai, nos dando a sua vida e a sua piedade, o Filho, com a sua glória e virtude, e, por fim, as grandes promessas relacionadas ao Espírito.
Isso do versículo 1 até o versículo 4. A partir do versículo 5, eu vou ler para vocês agora, diz o seguinte: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, ou amor fraternal, e com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, uma vez que nós recebemos essas preciosas e muito grandes riquezas, que são as promessas de Deus de participar da sua vida divina, de acordo com o que o apóstolo Pedro escreveu, ele nos encoraja a nós começarmos pela fé e associando a nossa fé até nós alcançarmos o amor ágape. Essa é a maneira de nós, ou melhor, esse é o caminho de nós nos tornarmos cheios da vida e da natureza de Deus. Em outras palavras, Deus já deu tudo o que nós precisamos para crescer em vida. Então basta a gente agora usar a nossa fé, associar essa fé e atingirmos até o amor ágape. No versículo 8, Pedro ainda afirma o seguinte, que essas coisas existindo em nós e em nós aumentando, vão fazer com que nós não sejamos nem nativos e nem frutuosos. Ou seja, nós vamos ser alguém ativos, que coopera com Deus e com certeza vamos gerar frutos para o Senhor. Por fim, nós chegamos agora no domingo. O título do domingo é A Verdade do Evangelho. Aqui diz o seguinte, logo no comecinho, a grande prova do amor de Deus foi Ele ter morrido por nós para que saíssemos da condição de pecadores e pudéssemos nos tornar homens cheios da vida divina e de sua natureza. Ou seja, a intenção de Deus ao criar o homem foi para que um dia esse homem pudesse receber Deus no seu espírito e, a partir do seu espírito, Deus pudesse encher também a alma do homem com sua mente, sua vontade e sua emoção. E, por fim, também o homem fosse cheio do Espírito de Deus também no seu corpo. A maioria dos cristãos se limitam à questão do perdão dos pecados. Mas, quando o Senhor morreu na cruz, João viu sair do seu lado não somente sangue, mas sangue e água. O sangue, todos nós já sabemos qual é a sua finalidade, que é para nos trazer a remissão dos pecados, o perdão dos pecados. Mas a água significa vida na Bíblia. Então Deus também está querendo dar a sua vida por nós, para que nós possamos ganhar mais e ser cheios da sua vida. No finalzinho aqui do Alimento Diário, tem um trecho muito interessante que eu quero ler para vocês, que diz o seguinte: eis a verdade do Evangelho. Eis a verdade do Evangelho. Passamos de pecadores para a posição de filhos. Como filhos, vamos crescendo e nos tornando cada vez mais parecidos com Deus. Então, um dia, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, expressando as características da vida e natureza de Deus e reinando com Cristo no mundo vindouro. E isto é maravilhoso. Esse é o objetivo de Deus. É, através da sua vinda até a terra como um homem, de ter morrido por nós na cruz, de ter do seu lado fluído não somente sangue, mas também água, fazer com que todos aqueles que criam nele como o seu Salvador se tornem seus filhos e a partir daí, na vida da igreja, ter um viver constante de invocar o nome do Senhor e permitir que a vida e a natureza de Deus seja cada vez mais internalizada em cada um de nós, então nós vamos ser a sua expressão. E quando Ele voltar, nós vamos reinar com Ele no mundo que há de vir. Eu queria encorajar você, irmãos, que sempre tem assistido o tutorial, se inscreva também no nosso canal e lá também tem um espaço onde você pode fazer seus comentários. Isso vai ser de grande ajuda para nós,
para que cada vez mais possamos prestar um serviço melhor para você. Jesus é o Senhor.